Fala, Aí, Eli, moleque. Agora tudo sim, bem? O que aconteceu? Não estou entendendo. você tá fazendo coisa errada aí. Que agora eu já Eu não estou tô fazendo nada mestre, errado. mestre dos magos aqui no Instagram já, cara. Agora eu não sei se eu solicitei ou se você me convidou, Não, enfim. eu te convidei. Da próxima, e aí essa já aparece aqui pra mim. Da próxima vez eu te convido, acho que aí fica melhor. Ah, tudo bem. O Boa noite importante é aí que para deu certo. você, para o pessoal, tudo bem? Você já mudou aí o QG, estou vendo de fundo aí o folder da Academia Fiscal. É, tem que Pes- fazer um marketing aqui, né, cara? Porque tá difícil, hein, meu? O negócio Quando, não tá fácil, qual é a não. expectativa de volta aí, Eli, nos cursos É, presenciais? já estamos no horário? Já estamos aí 8 horas, né? Estamos no horário, o pessoal está entrando, entrou o Wilson, O pessoal tá entrando aí. Na expectativa agora é. o O Wesley Wesley entrou também aí, boa entrou. noite. Pessoal entrando. Aide, Fernanda Branches. O pessoal tá entrando aí devagarzinho. É, cara, a expectativa é outubro, né? Hum. Porque o decreto do nosso excelentíssimo governador proibiu atividades escolares, inclusive de cursos de extensão, até 8 de setembro. Então, os próximos cursos que nós temos, que é o Contabilidade Gerencial Tributária, começa Esse vai tá no ser em dia. setembro. Esse é setembro, é noturno. E aos Uhum. sábados volta em outubro com a nossa turma de especialização em tributação federal, que é um curso que eu adoro ministrar. Não, na verdade eu gosto de todos, mas esse é muito bacana porque é a galera do Diretos, né, que quer migrar, quer estudar, quer aprender Diretos, porque aí a gente vai tratar de PIS e COFINS, imposto de renda, em 6 sábados, e é de forma bem intensa, né? A gente vai trabalhar a questão de apuração mesmo. Lucro real, vamos focar bastante na apuração do IR corrente, no diferido, que quase nunca se vê muito por aí. O pessoal tem muita dificuldade do cálculo do diferido, que vai muito ao encontro do curso que você vai ministrar lá, que é o curso de contabilidade gerencial, né? Quando a gente fala Sim. de ativo contingente, passivo contingente, a gente vê esses reflexos no imposto de renda, que são as adições e exclusões permanentes e temporárias, né? As adições e exclusões permanentes são aquelas que de fato influenciam na apuração do IR corrente. E as temporárias são aquelas que no futuro irão exercer um tipo de impacto, ou a crédito ou a débito, e isso tem que ser refletido na contabilidade, né? Então é muito interessante essa parte do imposto de renda, do cálculo de diferido e como ele reflete na contabilidade, ou melhor, como a contabilidade reflete no cálculo do diferido, né? Isso daí, na realidade, daria umas duas lives. Quando no É, curso, um dos CPCs do pronunciamento do curso, ele vai abranger exatamente isso, por quê? Se a empresa ela fizer a adesão, né, dos pronunciamentos contábeis, com certeza ela vai ter provisões, e ela tendo provisões, ela vai ter diferenças temporárias. E eu mostro exatamente, né, porque a gente tem que fazer uma coisa que se chama conciliação da taxa. Que lá fora o pessoal acha que é 34%, mas nunca vai ser trinta e não quatro é. por cento. A taxa Não efetiva é existe. outra. Não, não, É. não é 15 de imposto de renda, nem 10 de adicional e nem 9 de contribuição social. Só para começar, até o final do ano a gente tem um abatimento de 240 mil, que é 20 mil por mês, e a taxa já não vai dar 34%. Ela pode dar mais, dependendo das adições, ou menos, mas 34% é difícil. E a gente tem que conciliar a taxa. E é interessante porque aí eu mostro, né? Qual que é o resultado da empresa sem o diferido? Porque isso não existe, você está passando um resultado errado. Porque É aquelas distorcido. diferenças temporárias, futuramente, elas irão se transformar em despesas dedutíveis. Por exemplo, eu faço a provisão do bônus.
né? Eu faço a Perfeito. provisão do bônus durante o ano, e aí quando chega em março, eu pago o bônus. Eu tenho aquela provisão, e ali sim, eu calculo diferido de 34%, que é um ativo diferido, é um ativo, né? Porque Uhum. ele vai virar uma despesa. Mas se eu não colocar aqueles 34% daquela despesa, o meu imposto ele está errado, e o resultado da empresa ele também está errado. Cara, Tanto olha que é que, negócio olha só, eu engraçado, né? vou, eu vou dar uma dica importantíssima aí para vocês, viu, pessoal? Nós pagávamos o bônus em dezembro, ou seja, o imposto, para quem é optante pelo lucro real, você tem duas opções, ou ela é trimestral ou ela é anual. Só que você não, quando você faz a opção anual, você não paga imposto no final do ano, você antecipa. E aí você Aí. tem duas opções. Ou você levanta o balancete ou você faz por estimativa. Você ainda tem essa opção. Que quando eu estiver lá fazendo o curso, eu falo, gente, é melhor estimativa ou suspensão? Então você antecipa. Então, aonde eu trabalho atualmente, nós pagávamos o bônus no final do ano. Então nós tínhamos toda, né, aquela antecipação, chegava em dezembro, a despesa caía porque pagava o bônus em dezembro e eu ficava com um monte de imposto antecipado para recuperar no próximo ano. Até que eu convenci o pessoal do seguinte, vó, nós vamos começar a pagar o bônus no começo do ano. Você já diminui a base do IR. Sim. Então essa aí é uma ótima dica. Isso Bom, chama-se Eli, planejamento fiscal, exato. né? Bom, Eli, essa Sem, semana aí, sem, sem, pode falar, sem desculpa. milagres, né? Com base na análise da empresa, no comportamento Sim. econômico-financeiro dela, e que a gente faz refletir em resultados mais positivos do ponto de vista tributário. Então, é o que a gente discutiu na live passada, um dos pilares da gestão tributária, que é a inteligência fiscal, e esse exemplo que você deu é um exemplo de como a gente pode contribuir dentro do departamento tributário de forma efetiva a gerar resultado. Ótimo. E é Bom, isso que as empresas querem, né? Eli, essa é uma semana muito especial, né? Te mandei aí até uma mensagem no WhatsApp, que segunda-feira, né? Acho que foi o dia do rock. E eu sei aí que você É, comemorou bastante, que eu vejo aí os seus posts, né? Daquela época de quando você era adolescente, do Menudo, Dominó, Polegar. na E verdade, não não vem foi dia do mentir, rock, não. né? E não vem com esse Dia negócio, não, de 13, Metallica, Guns N' Roses, né? Que você não é, curtia isso, não. Seu negócio era Menudo, não se reprima. Eu lembro disso. né, cara? Eu te conheço, ó, de Já muito ouvi tempo. já ouvi a música boa na barriga da minha mãe, cara. Não conheço outro tipo de Sei. música, não. É rock, Bom, então vamos lá. folk, jazz, blues, música clássica. Sei. Aham. É só isso aí. Bom, pessoal, hoje o nosso tema, né, dando continuidade aí ao nosso foco, que é a parte de gestão tributária. Hoje nós vamos falar sobre mitigação de riscos, né? Acho que aí o tema ele é muito importante e eu acho muito engraçado, né? Porque como eu tenho o meu viés, que ele é mais contábil e fiscal, sempre que a gente está montando o budget, que o pessoal vem falar do custo da área fiscal, eu sempre menciono uma frase que eu acho que serve para todo mundo. Se você acha caro o valor de um bom profissional, é porque você não sabe quanto custa um incompetente. É isso. Essa área, ela é absurdamente importante para os negócios, né? Porque senão você entra naquela, uma hora estou rico, outra hora estou pobre. A empresa está lá bombando, faturando, e de repente vem um auto de infração e acaba com o resultado da empresa. Sem dúvida. Sem dúvida. Tá? E Eli, eu vi que você fez uma coisa bem interessante, né? Eu entendi aí mais ou menos o modo como você trabalha e na live anterior a gente falou sobre planejamento tributário. Eu vou tentar aqui fazer algumas perguntas para a gente explorar aí o máximo o teu conhecimento. Você trabalha mais ou menos com um fluxograma para a gente poder falar mais ou menos dessa coisa de mitigar riscos, etc. Né? E o primeiro item desse fluxograma, ele é a identificação do gap de contingência. Aí vamos lá, eu agora estou trabalhando no due diligence, né? Uma das estratégias do negócio
onde eu trabalho hoje, é comprar outras empresas. E quando nós vamos fazer o due diligence eu preciso validar os últimos 5 anos. Então, eu contrato uma empresa e ela faz toda uma varredura na base de cálculo dos impostos, se está tudo correto, e aí a gente acaba pegando alguns gaps. Como que as pessoas, Eli, elas podem estar trabalhando para pegar esses gaps? Como que aparecem esses gaps? Ou a gente pode chamar de problemas fiscais e riscos? Eu fazendo uma introdução, né, um pouquinho nessa série de lives que a gente está falando sobre gestão tributária, essa já é a terceira, né? Uhum. E aqui a gente vai tratar dos outros 2 pilares conjuntamente, que são ações preventivas e conscientização corporativa. Nós falamos na semana passada de inteligência fiscal, nela inserido lá a questão do planejamento tributário e do planejamento fiscal. E a nossa última live vai encerrar na próxima semana com esse 5º pilar da gestão tributária, que é a formação de equipe de alta performance, né? Uma High Performance Tax Team. Eu só consigo executar tudo isso que a gente vem falando se eu tiver uma equipe, se eu construir uma equipe de alta performance, né? E vai ser o tema da nossa live na próxima quinta-feira. Eu, como profissional, como eu me posiciono, como eu me torno um profissional de alta performance? Para eu participar de uma equipe de alta performance, eu preciso ser um profissional de alta performance. O gestor precisa ser um cara de alta performance. E aí a gente precisa entender um pouco depois o que é ser um profissional de alta performance na área contábil e tributária, né? Então, esses 2 pilares que a gente chama de ações preventivas e conscientização corporativa, a finalidade é exatamente o propósito que traz o nome dessa live, mitigar risco, para evitar contingência. Então, o que é uma contingência? Primeiro precisa entender o que é uma contingência, né? A contingência é algo que, por uma ação da empresa ou por, muitas vezes, uma omissão, irá colocar ela numa situação potencial de risco. O risco de uma autuação fiscal. Esse risco ele pode ou não ser materializado através de um aviso de lançamento de débito, através de uma fiscalização ou através de um auto de infração. Independente de ele ser materializado ou não, ele precisa estar mapeado. E por isso que a gente desenvolveu esse instrumento, essa ferramenta gerencial, que eu utilizo na minha vida profissional. Eu construí isso de tanto apanhar, de tanto tomar na cabeça. Aí você vai aprendendo que você não quer apanhar mais, que você não quer mais ser pego no contrapé, que você quer estar na vanguarda, que você quer se antecipar ao problema. Porque hoje o maior problema dos profissionais é trabalhar aonde? No corretivo. Então o cara trabalha no corretivo, está sempre trabalhando no corretivo. Eu trabalhei muito tempo, até na época de coordenação, a gente teve um período que ambos éramos coordenadores fiscal, eu e você contábil em escritório de contabilidade, e a gente fazia o quê? A gente não tinha essa experiência que a gente tem hoje, e a gente vivia no trabalho corretivo, corrigindo. O cara errou ali, corrigiu. O cliente reclamou que o imposto foi desse jeito, que o balanço foi desse jeito, falta não sei o quê. Então você trabalhava essencialmente na correção, e isso mata o profissional hoje. Porque o cara não tem absolutamente tempo para mais nada, ele vai continuar trabalhando na correção. Então, esse instrumento de gestão, que chama Matriz de Gerenciamento de Risco Tributário, de Conduta de Risco Tributário, né? Ele é, na verdade, esse fluxograma até que a gente colocou aí, que ele vai ter terão vários steps, né? E ele vai ser migrado para um mapa de controle que eu tenho, onde eu tenho mapeado absolutamente todas as minhas potenciais contingências com valoração, né? E o que aquilo me traz de impacto no departamento tributário e para a empresa. Porque ele também vai servir, lembra que a gente falou dos nossos KPIs, que a gente vai ver na próxima live? Esse mapa, esse gerenciamento de conduta tributária, de mapa de gerenciamento de risco tributário,
ele vai me dar alguns KPIs. Por exemplo, erro de nota fiscal, erro de emissão de nota fiscal. Vai me gerar quantas vezes eu estou errando nesse tipo de operação? Por que eu estou errando nesse tipo de operação? Nessa emissão de nota? O que faltou? Autos de infração em trânsito. Aí você vai analisar o auto de infração em trânsito, né, que a mercadoria parou e por qualquer motivo foi autuado. Aí se materializou o auto. Então, esse é o tipo de gap que foi pego de forma externa. E eu não quero que isso aconteça. Então, partindo do primeiro ponto, que é estabelecer o gap, a origem, ele pode vir de forma externa, ele pode vir de forma interna. Eu prefiro que ele venha de forma interna. Por quê? Porque de forma interna eu tenho condições de startar todas as etapas da matriz de conduta de gerenciamento de risco. Quando ele vem através de auto de infração, eu já vou ter que calcular a contingência dele. E aí eu já vou ter que ir para os outros steps. Porque ali não tem mais como mitigar o risco, que é o step 2, né? Há possibilidade de mitigar o risco quando eu analiso o gap? Sim ou não? Quando vem o auto de infração, não. Eu defendo ou pago. Então, esse instrumento ele foi criado com base em experiência prática e ele ajuda muito quem está aí na frente, né, da gestão do departamento, para os profissionais que têm a gestão do seu trabalho também, ele ajuda muito. E ele vai servir também, um outro KPI que a gente sai dele, são os nossos savings, porque ali você vai identificar as operações que você vai antecipar e tratar na raiz a causa, e isso vai te dar um saving. Né? Esse saving, ele vai para o resultado do departamento, que você vai chegar no final do ano e bater na porta do CFO, do chefe, quem quer que seja, para pedir o aumento. Porque é isso que a gente quer no final. Né? Infelizmente o pessoal não sabe vender isso direito, né? É uma porcaria. Aliás, assim, né, quando a gente começa a montar os nossos goals, as nossas metas dentro do mundo corporativo, a gente às vezes sempre tem que citar isso. Olha, igual o pessoal fala dos acidentes, estamos há tantos dias sem acidentes, estamos há tantos anos sem pagar nenhum auto de infração, né? Estamos há tantos anos sem receber nenhuma notificação da Receita Federal. E por aí vai. Bom, acho que você já falou aí da segunda parte do fluxograma, que é quando a gente vê se há possibilidade de mitigar o risco ou não. E aí você falou o seguinte, no caso do trânsito, ou de uma notificação do fisco, né, da Receita, por exemplo, não tem mais essa possibilidade. Quando você fala, eu gosto de pegar já internamente, né, me dá um exemplo ali, de uma coisa que aconteceu na tua vida, ou que de repente pode acontecer, que a gente pode pegar interno e a gente vai controlando. Eu sei disso porque eu já tive algumas situações, né, que a gente vai controlando o risco e vai esperando passar os 5 anos, né, aquilo prescrever, porque a gente sabe que o fisco não pode mais autuar. Passou dos 5 anos, ótimo. Vou te dar 2 exemplos. Certo. Na empresa em que eu era gerente, né, tributário, mudou-se uma pessoa do departamento e entrou uma pessoa com um viés mais analítico. E ela pegou uma nota fiscal de um terceiro, no caso, um supervisor de montagem, né, que vai fazer a supervisão da montagem nos campos, das nossas montagens, e ele é um subcontratado. Então, ele emitiu a nota fiscal, perfeito. Nesses casos, o ISS é devido no local da execução da atividade. Só que era um projeto que já era um projeto antigo. E a moça estranhou, falou, não, mas esse projeto já encerrou. Olha a importância aí do backup, que a gente vai falar na equipe de alta performance, do double check e do backup de colaborador. Porque ela trabalhou em projetos. Ela trabalhava com o PIS e COFINS, e o PIS e COFINS é para o projeto. E ela sabia que aquele projeto já tinha se encerrado há alguns meses, né? Perto de 1 ano. E ela
questionar o prestador, falou, não, mas aqui está dizendo que você está emitindo a nota fiscal e a supervisão é para a obra X, mas essa obra já acabou. Ele falou, não, eu já estou na obra Y já quase um ano. A minha menina do faturamento deve estar fazendo errado. Olha isso. Qual a repercussão? Repercussão é que há quase um ano, eu, como o ISS é devido no local do estabelecimento, no local da execução, esse ISS estava sendo recolhido para o município X. Só que a atividade que ele estava fazendo já era em uma outra obra no município Y. Aí surgiu o gap. Ou seja, surgiu o gap e o gap foi pego internamente. Ótimo. Esse é um exemplo de gap que foi pego internamente. Mas já passado, o gap já existiu, ou seja, a contingência, ela ocorreu. Então, esse é um caso típico. Aí você vai para o segundo item, a mitigação. Então, eu não posso parar aí. Eu não posso dar o remédio e acabar, o que eu vou fazer agora? E morreu. Não. Você tem que passar por todos os outros itens da matriz de conduta de gerenciamento de risco, que vai combinar com o quê? Com o plano de ação. Por quê? Porque eu não quero ter mais esse problema. Eu posso ter outros, mas esse aí eu não quero mais. Porque ele vai para o mapa de contingência e se ocorrer novamente, eu vou fazer a análise e falar, mas esse problema não poderia ter ocorrido mais porque eu startei um plano de ação XPTO e ele deveria surtir um efeito. Ótimo. Isso é ferramenta de gestão. Perfeito. Ele, na matriz, nós temos aí no terceiro item a valoração da contingência. Tá? E aí, a gente tem muitas dúvidas, né? Porque tem aquela questão de multa, porque não é só o imposto. Né? Você pode incorrer numa multa, enfim, em outras coisas. Você pode incorrer, você pode deixar em exposição o seu cliente. Dependendo da operação que causou, que trouxe a contingência, o gap, ele vai resvalar no seu cliente. E aí você pode ter uma multa contratual. Porque os contratos, eles têm uma cláusula que diz o seguinte, que se por qualquer razão ou circunstância fiscal houver um auto de infração, uma possível penalidade para o cliente, essa multa é repassada para mim. Isso é uma cláusula contratual que tem normalmente nos contratos. Tá? Entendi. Tá, então voltando na parte de valoração. Então, beleza, né? A gente tem a identificação do gap, que nós entendemos aqui, que ele pode ser descoberto internamente, né? Ou pode vir de fora, um auto de infração, ou como você falou, uma autuação em trânsito. E aí nós temos a segunda fase, que é se dá para mitigar o risco ou não. E aí você deu um exemplo legal, o cara estava lá com um caminhão e foi autuado, aconteceu, ou você vai se defender ou vai pagar o imposto. E tem um caso aí que você citou legal do ISS, aonde o ISS era devido no local da prestação de serviço, onde o serviço estava sendo executado, e a pessoa estava faturando em outro lugar onde não estava sendo prestado o serviço. E o pessoal descobriu isso internamente. Bom, e aí vamos lá, o cara está lá na área fiscal, né, identificou o gap, dá para mitigar o risco, a gente vai agora na mitigação, e como que ele vai fazer essa valoração? Dá um exemplo aí para nós. Então, aí a primeira valoração, o primeiro ponto da valoração da contingência é eu analisar quais são as chances de autuação. Então, porque isso vai refletir em todos os outros steps. Eu vou ter que mexer, vou ter que substituir obrigação acessória, e aí a gente tem que tomar muito cuidado, que eu chamo como profissional homem-bomba ou mulher-bomba. Que é o cara que... o cara pegou o problema e falou, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Estamos todos ferrados, o que vai acontecer? Eu fiz calma. Primeira coisa, se você tem um homem-bomba, uma mulher-bomba na sua equipe, a primeira coisa é você desarmar essa bomba. Porque você tem todo esse processo mental, né, esse mapa mental que é a matriz de conduta de gerenciamento de risco, para fazer, para depois chegar à conclusão, não, realmente não é uma bomba, de repente ainda não é uma bomba. Por isso que é importante passar
Isso ponto a ponto. Então, primeiro eu vou avaliar a chance de autuação. Como isso pode? Porque a pergunta que vão fazer para você é, mas eu vou ser autuado? Como que o fisco pode me pegar? Né? Então, você vai analisar a chance de autuação a partir desse prisma, desse aspecto. Né? Como pode ser identificado pelo fisco? Através de auditoria eletrônica, cruzamento de informação, através de uma fiscalização em loco do seu cliente, fornecedor, enfim. Né? Se esse cara que emitiu a nota for fiscalizado, resvalou em mim. O caso do exemplo do ISS. Sim. Então aí você vai colocando quais são os riscos e a chance disso acontecer. E aí você vai calcular a penalidade. Eu tenho um risco pequeno, médio ou alto. Verde, vermelho, verde, amarelo, vermelho. Se eu estou do amarelo por vermelho, eu já tenho que calcular qual seria essa penalidade. Por quê? Porque lá na frente, se isso se concretizar, se essa contingência se concretizar, eu já sei quanto ela vai me custar. E esse mapa, ele vai aumentando, cara. Ele é um mapa que ele vai levado para o board, periodicamente, para a alta cúpula da diretoria, para os caras enxergarem, caramba, eu tenho tudo isso aqui de risco fiscal, pô, mas vocês estão fazendo muita coisa errada, por que os departamentos não fazem isso? Porque eles têm medo que os diretores falem, não, mas vocês estão fazendo um monte de coisa errada? Não, irmão, eu estou trabalhando para que isso aqui não aconteça mais. Então não tem que ter medo de fazer isso. É um saving. É mostrar que o trabalho está sendo executado. Né? E aí você vai verificar a chance de defesa. É um tema que você tem, pode ser defendido ou não pode ser defendido? Quais são as chances de defesa? Essas são as perguntas que as pessoas vão fazendo, né? Da empresa, da direção para você. E aí a decisão se eu vou provisionar isso ou não, ou se eu vou tratar isso como um passivo contingente. O que é o passivo contingente lá, CPC 32? É algo que potencialmente pode vir a se tornar uma despesa, mas ainda ele não tem elementos suficientes para que eu constitua a provisão dele. Então ele não é uma provisão ainda, ele é um passivo contingente. E aí ele fica no meu mapa. Tá? E aí eu valorei ele. Tá, Eli, eu quero trazer um exemplo aqui. Você falou uma coisa legal e aí veio um pouco para o meu mundo, né? Aquelas coisas que eu vivo, porque toda empresa grande ela tem esse mapa de risco. E se a empresa for menor, né? Não, e se a empresa for menor, se não tiver que tenha, por favor. Eu quando eu ponho o meu boné aí de consultor, né? E uma das coisas que a gente vê bastante são os riscos trabalhistas. Geralmente as empresas elas contratam os famosos PJs e aí elas acabam, a maioria delas gerando um vínculo empregatício por onerosidade, habitualidade, enfim. Então tem o risco, e se o funcionário, o PJ, né, entre aspas, ele for demitido, ele pode entrar com processo e vai ganhar. A gente sabe que isso daí é líquido e certo. E eu trabalhei numa empresa uma vez, onde a gente acabou registrando todos esses PJs, né, e a gente ia controlando o risco, porque eles têm um tempo também para entrar. Né, e teve casos que a gente queria demitir o cara, mas não demitia porque tinha que esperar a prescrição do prazo dele para ele poder entrar com processo ou não. Então é um negócio muito doido isso, porque realmente todas as empresas têm, e geralmente é um mapa que é até escondido, né? Porque nós temos aí vários riscos. O pior risco é aquele que a gente não consegue ver. Exatamente, que entra num dos pilares da gestão tributária, que é o processo de conscientização corporativa. Né? Como é que eu faço um processo de conscientização corporativa? Porque eu não posso ser inimigo do meu parceiro de negócio. Por quê? Porque eu quero esse cara do meu lado. Se o cara vem com um problema uma vez para mim, eu falo, puta merda, lá vem esse cara. É problema. Eu já viro para ele e falo, não tem previsão legal, não precisa fazer não dá para fazer a operação. Então o cara, pô, eu nem ouvi o cara. Ou então, aí o cara volta na segunda. Na terceira vez, ele não volta mais. Na terceira vez, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a operação e não vai te falar. Então, eu preciso startar internamente. Eli, você gosta dos caras de compra, você gosta dos caras de venda, esses caras só dão dor de cabeça.
mas faz parte do nosso trabalho. Eu tenho que saber ter o jogo de cintura para lidar com esses caras. Ainda bem que tem um problema, porque se não tiver o problema, não tem a justificativa da gente estar lá. A gente tem que trabalhar para evitar os problemas, né? E aí o processo de conscientização corporativa. Então, como é que você faz o processo de conscientização corporativa você começa com a divulgação do seu time, quem é que faz o quê, quem é responsável, para ir dando cara para o seu time, para que as pessoas procurem as pessoas certas para resolver o problema. Porque normalmente o que acontece dentro da empresa? O cara, eu não vou falar com o Eli porque eu sei que o Eli, exemplo, né, vai falar não. Então ele vai no Zezinho, que é da sua equipe, e o cara conta uma história. E aí o Zezinho fala, não sei, acho que não dá. Aí ele vai na Mariazinha. E é assim no dia a dia das empresas. Os caras, eles começam e aí vai pegando. Então, e nisso você pode ter respostas diferentes, né? Eu tenho um sócio que era meu diretor e a gente é muito bem alinhado nessas... Porque o cara perguntava para ele, ou perguntava para mim, depois perguntava para ele, para ver se estava falando a mesma coisa. Aí eu falava, não, esse cara... Então você tem que estar muito... os caras são terríveis, cara. Então, esse processo de conscientização corporativa passa por essa divulgação do time, né? Você vai divulgar o seu time, é uma forma. A importância da área fiscal tributária, isso tem que ser divulgado, né? Para as áreas correlatas. Você tem que estar sempre junto com os caras de suprimentos, junto com os caras de vendas. E se for o seu cliente externo, é o seu cliente, você tem que sempre estar junto com o seu cliente, entender o que ele está fazendo. Então, são ações simples, cara, que dão muito resultado. Outra, treinamento interno para a equipe. Não para a equipe de tributário, isso aí é uma outra história. Mas para a área de compras, para a área de vendas. O cara me pede sempre nota fiscal, sexta-feira, às 6 horas da tarde. Pô, dá um treinamento para o cara entender o que é a emissão de nota fiscal, que não é um papel. Perfeito, era isso que eu ia falar. Porque a gente sempre vai atualizando o pessoal. O pessoal da área de compras e da área de vendas, eles conhecem a nossa parte de tributação, a nossa parte tributária na empresa. Ele tem uma ação no fluxograma que eu acho sensacional, que é identificação das causas do gap. Eu vou elocubrar um pouco aqui para a gente trazer isso mais para o nosso mundo real, tá? Vamos supor que o meu pessoal do fiscal pegou uma nota, tá? E eles colocaram um crédito de PIS e COFINS nessa nota, empresa optante pelo lucro real. E esse tipo de despesa, vamos supor que foi uma nota da auditoria. Tá? Um serviço de auditoria que não dá direito a crédito de PIS e COFINS. E o pessoal pegou essa nota da auditoria e se creditou de PIS e COFINS. Tá? Fechamos lá o balanço, fechou tudo, tal. A gente descobriu que teve um erro. Descobriu internamente, legal. Tá? Identificamos o gap. E aí nós fomos lá e fomos valorar, né, a contingência. Bom, o PIS e COFINS aqui, nós fizemos um crédito indevido. E se nós formos autuados, né, o fisco vai lá olhar a nossa base do PIS e COFINS e tal, e ele vai verificar que isso não dava direito a crédito. Bom, aí nós vamos pagar a multa de 20%, né, já faz mais de um ano, limite máximo, vamos atualizar pela Selic, enfim, tem os outros riscos, a gente vai montar lá o nosso cálculo interno e colocar lá na nossa matriz, na nossa planilha de risco. E aí vem aquilo, né? Por quê que aconteceu isso? Qual que é a causa desse gap? Eu acho que aí que é a grande sacada. Bom, aí vamos lá. Eu vou chamar a menina do fiscal, a minha assistente, e falar, vem cá, por que você pegou essa nota da auditoria e creditou PIS e COFINS? Você brigou com o namorado? O que aconteceu? Vamos dizer, o que aconteceu com você? Vamos lá, Eli, fala um pouco sobre isso. A grande maioria e a nossa tendência é parar no 2. Posso mitigar o risco ou não? E depois morreu tudo. É assim. Resolvi o problema.
morreu no 2. Só que eu não quero mais ter esse problema, então eu preciso, depois da valoração, entender os impactos internos, que é o passo 4, e eu preciso entender a origem desse gap, porque eu não quero mais não quero mais trabalhar com esse gap. Eu não quero que esse erro ocorra novamente. Senão, lembra, eu vou continuo correndo atrás do rabo, apagando incêndio. Apagando incêndio. E aí você não gerencia absolutamente nada, e aí também você não tem uma equipe de alta performance, porque você vai trabalhar na correção. Então, esse é o objetivo, mitigar risco. Tá? Então, o que originou o problema? Existia um processo? Existia um procedimento? Ah, não existia. Então, essa pode ser uma possível causa do gap. Foi um erro técnico ou foi um erro de forma? Erro de forma seria a falta de processo ou procedimento. O erro técnico seria a pessoa não domina a expertise para aquele tipo de atividade. E às vezes o erro não ocorre só na área tributária, ela vai ocorrer em outras áreas. Né? Vou ilustrar com um exemplo prático. Determinada vez a empresa comprou um pequeno equipamento chamado guindaste, monstro, para fazer montagem no site da fábrica. E aí compraram e esqueceram do guindaste. Né? Quando começou a parte de montagem dos equipamentos, a engenharia de campo da montagem falou, cadê o guindaste? Um pequeno equipamento, né, de alguns milhões de reais, de alguns centenas de reais. Milhões. Né? Aí lembraram, mas a gente já comprou. Quanto? Já faz uns 4 meses. Já tinha nota fiscal emitida. E aí, esse gap veio pela transportadora, então veio de forma externa, veio pelo meu fornecedor. O fornecedor ligou para a área tributária, me procurou e falou, olha, eu não sei se você está sabendo, mas ocorreu a operação assim e agora os caras querem que eu entregue o guindaste lá, mas eu já emiti a nota fiscal de venda e eu não posso circular com essa nota. Como é que a gente vai fazer? Quem vai ficar com esse risco? Percebe? Aí você vai. Quem deu a causa, a origem deste gap? Suprimentos e área de projetos. Que não acompanhou o fluxo de que aquele equipamento deveria estar tal dia lá, alinhado o aspecto. Então, perceba que o gap nem sempre vai ser originado na área fiscal. Ele pode ser originado em qualquer lugar da empresa e fora dela. Tá? Aí vamos entender a origem legal para que eu verifique se existia um processo ou um procedimento para aquilo. Senão eu vou ter que construir o processo e o procedimento. E aí vai para o sexto passo, que é o mapeamento e comunicação do risco aos envolvidos. Que é uma parte sensível e as pessoas muito sensíveis dentro da empresa, elas não gostam. Por quê? Continuando no mesmo exemplo. Estudamos várias formas e não existia uma forma 100% de mitigação de risco. Porque o cara ia sair do Espírito Santo para levar o guindaste para o Pará, ia passar por fronteiras que fatalmente ele seria parado, com uma nota fiscal extemporânea. E aí foi feito várias formas de mitigação de risco, achamos uma de menor risco, e o fornecedor falou assim, mesmo assim, eu quero a assinatura numa comfort letter, né, uma carta conforto do seu presidente, do CEO, que se caso der algum risco e eu for autuado, percebe? Por isso que tem o sexto passo, mapeamento e comunicação do risco aos envolvidos. Por quê? Quem vai levar essa cartinha lá para o CEO assinar? Eu? O tributário? Não. Quem está envolvido diretamente com o processo e deu origem ao gap. Eu vou municiar o departamento tributário, vai municiar ele, vamos trabalhar para mitigar o máximo possível, mas tem um risco. Por isso da importância do item 6. Mapeamento e comunicação aos envolvidos. Eu vou te fazer um elogio agora. Eu vi que você fez um post aí essa semana de uma menina, né, que a empresa foi vendida e ela acabou sendo escolhida, agradeceu os cursos. E eu também tenho que fazer um agradecimento porque, voltando aí ao negócio do PIS e COFINS, deixa eu explicar aqui para o pessoal como que eu pego isso e como que eu resolvi esse problema, né?
E por que que eu vou te agradecer? Você me lembrou disso agora. Isso aqui não foi nem combinado, viu, gente? O que É, aconteceu foi o seguinte: é, eu tenho lá os créditos de PIS e COFINS e eu tenho uma metodologia para fazer isso, né? Cria a metodologia e o pessoal do meu fiscal vai mandando bala, né? E eu tenho lá o meu cara, que é o perfil mais consultivo, que é o meu braço direito no fiscal, né? E aí a gente faz as nossas reuniões, vamos resolvendo os problemas, etc. E o que que nós fazíamos? Nós pegávamos todas as notas de entrada e a gente tem uma metodologia para saber o que, que dá direito ou não a crédito de PIS e COFINS. E é óbvio que o nosso maior problema, como sempre, nós já fizemos uma live sobre isso, são os benditos insumos. E aí nós separávamos o que dava direito a crédito e que não foi tomado crédito, e o que foi tomado crédito e que não deveria ter sido tomado crédito. Ou seja, nós não lançávamos, não tem esse negócio de fechar, não. Ele fazia uma conciliação, né? Ele pegava e jogava tudo lá em Excel, bonitinho, e tinha lá todos os créditos de PIS e COFINS, ele olhando os fornecedores, que a gente tinha um jeito para fazer isso. E aí ele chamava, a gente se reunia com o pessoal do nosso fiscal e ia nessa linha, que é exatamente o que você está falando, comunicação desenvolvidos. Por que isso? Por que isso? E aí depois que eu mandei o pessoal lá fazer o curso com você, isso aí diminuiu um absurdo. Então, parabéns. Isso aí começou a diminuir um absurdo. O pessoal já voltou, já sei como é que classifica essa porcaria. A gente foi só medindo. Que é o que a gente vai falar depois aí nos KPIs na próxima live. Olha, realmente começou a cair. Porque ele olhava, né? Porque na realidade, quem faz isso é quem está lançando. Isso. Tem que vir na origem. Na realidade, é o pessoal de compras. O pessoal de compras, eles têm que saber o que dá direito a crédito ou não. O pessoal do fiscal confere. E mesmo eu fazendo esse segundo cheque, ainda tinha problema. Quando nós olhávamos a conciliação, a gente acabava pegando. E aí, a gente começou a cascatear isso. O pessoal fez o treinamento, a gente começou a treinar compras, e óbvio que eu ainda continuo tendo alguns problemas, mas eles são poucos. Tanto é que hoje, quando nós contratamos qualquer pessoa para a área comercial ou área de suprimentos, eles têm que passar por um treinamento com a área fiscal tributária. É isso, cara. E isso que você citou, acabou de falar, é a conscientização corporativa. Se a origem é em compras, por exemplo, o cara usa um sistema lá, o SAP, o cara já viu a porrada de tax code que tem? O cara fica maluco, né? Aí o show dizendo, imagine quanto o NCM é classificado pelo marketing. Aí dói, hein, o show. Não, ainda bem, olha, se tiver alguém de marketing aqui, ferrou. Acabou de entrar o Thiago Alves, você vê, ele me ligou e entrou na live. Acabei de ligar a ligação dele. Ô menino, viu? Thiago, a gente tá falando aí da área de suprimentos, viu? Então, cara, você vê que esse é o processo de conscientização corporativa. Eu vou dar o treinamento de tax code pro cara. Por quê? Porque eu não quero ter retrabalho. Uhum. E depois eu vou cobrar, obviamente. Vou cobrar a gerente da área dele. Falar, pô, vocês tiveram treinamento 3 vezes no ano e o cara continua vindo tax code errado. Tá me gerando um impacto de retrabalho aqui. Eu tô deixando de tomar crédito PIS e COFINS. Tô tendo um retrabalho que está me gerando um custo intangível, que eu vou transformar esse custo intangível num KPI e vou falar, a conta é essa, ó, vai para o seu centro de custo. E é assim. E por quê? Porque eu quero, de novo, evitar a contingência de tomar um crédito indevido ou de perder um crédito que eu tenho direito, porque o problema nasceu lá em suprimentos. Agora, se eu ficar na minha cadeira e não levantar para ir conversar com um gestor, com o meu coworker, com o meu par, eu vou continuar convivendo com o problema e aí não há matriz de conduta de gerenciamento de risco que exista. Né? Não precisa. Isso é fazer gestão. E a tua equipe precisa ter essa mentalidade. Essa mentalidade com foco em mitigação tem que ser o apetite da equipe. Ou não, aqui não pode ter erro. E nós vamos trabalhar com essas ferramentas.
Eu acho bem interessante aí, entrando um pouco, não, meu amigo Ricardo entrou aí, meu irmão, falar um pouco aí sobre a questão da mentoria, porque não é só essa parte técnica, mas é você ter a atitude, a postura correta para resolver esse tipo de problema e ser um profissional de alta performance na empresa. Por que, que eu estou falando isso? O pior mal é aquele no qual nos acostumamos. O Isso. pessoal começa a ter erro, e não vai na origem para resolver isso. Né? E geralmente tem que treinar o pessoal da área de suprimentos, que é o pessoal da área de compras, e o pessoal da área comercial. O pessoal da área comercial, eles vêm até com umas ideias mirabolantes, né? Quando a gente está fazendo, não, Sim, mas isso aqui é no local de serviço. Ah, então emite a nota lá pela outra filial que o ISS é mais barato. É assim, eles sabem. Eles são tributaristas, são. né? Que é para ganhar a proposta, mas já vem com todas as ideias, daqui a pouco estão fazendo o planejamento tributário. Sim. E Então, mas faturamento, é isso aí. nessa linha, Santos, que você colocou, você, o gerente, o gestor, ou líder, ele tem que ser um treinador, que vai ao encontro da nossa próxima live. O cara tem que ser um treinador. Por quê? Um facilitador. Porque eu não quero passar 10 horas do meu dia trabalhando, resolvendo problema. Eu quero comer um hambúrguer e não quero ter dor de estômago. Né? Porque isso aí vai gerar mais para frente uma úlcera. Então, Uhum, o que você tem que fazer é ser um treineiro. Você tem que treinar o cara, você tem que treinar a sua equipe. uhum, E eu não estou falando treinar uhum. com viés de curso, não. Treinar Sim, em sim. todas as Uhum, skills, com todas as habilidades, para que você depois construa a tão chamada equipe de alta performance. Né? Alguém colocou alguma coisa aí, bem grande. o pessoal colocou aqui, né? A política da empresa também é crucial, com certeza. Não, Felipe Natanael. Fa- O Felipe Natanael. Você Não, consegue ver veio aqui aí? o Luiz Henrique, quando vai atrás você ouve, sempre foi feito assim, é verdade, isso aí é uma É, miséria. Hoje fui o Felipe fazer Natanael. uma. Peraí, gente, que eu tô lendo aqui, pelo amor de Deus. Deixa eu ver essa do Hoje Felipe. fui fazer uma entrevista ali na Faria Lima. É grande isso aqui, hein? É. Vê se você consegue ler aí, Eli, porque. Hoje fui fazer uma entrevista ali na Faria Lima e gabaritei a prova de PIS e COFINS e imposto de renda, que a mulher do RH até anotou o nome da escola academia fiscal. Eita porra! Parabéns aí, Felipe, cara. Não tenho mérito nenhum, cara. O mérito é seu aí que estudou Uhum. e se dedicou para fazer o teste, entendeu? A gente só dá. Uma coisa que eu estava falando com os grupos hoje, saiu na mídia, né? Em várias mídias especializadas, 600 colaboradores da PwC foram dispensados, né? Em função dessa crise toda que está vivenciando. Então, virão para o mercado 600 pessoas com grande grau de capacitação para disputar as vagas que estão aí. Olha isso, cara. 600 pessoas, muitos serão absorvidos pelas outras Big Four, Big Five, né? Pelas outras, com certeza eles têm mercado na Ernst, na Deloitte, KPMG. na KPMG, muitos serão absorvidos, né? Mas aí a gente fala, indo ao encontro do que o Felipe Natanael colocou aí. O que você está fazendo pela sua gestão de carreira, cara, em termos de preparo? Porque cada vez mais o mercado quer nego preparado. Aí o cara reclama, mas o cara quer fazer um monte de coisa e quer ganhar um conto e meio. Não, tem vagas ótimas aí. Só que os caras querem também ótimos técnicos, né? Com essas habilidades gerenciais que a gente colocou aí. Né? Parabéns, hein, Felipe? Dando continuidade, hoje eu recebi uma mensagem em box, até compartilhei com você também, de um rapaz que O Wilton tá aí quer. também.
que quer sair da parte contábil para ir para a parte tributária, né? E aí aquela coisa, né? Ah, e como que eu tenho que fazer para poder fazer esse tipo de migração? É mais fácil você sair da parte tributária para ir para o contábil, do contábil para a tributária, enfim. E ele me falou uma coisa que foi muito interessante, né? Eu acho que ele expandiu bastante a consciência dele, porque ele já falou que ele tem as vagas, mas o que falta para ele agora é o aperfeiçoamento técnico. E aí aquela pergunta, o que de fato ele vai ter que fazer para poder fazer essa transição e chegar aonde ele quer? Que não é simplesmente você sair por aí fazendo qualquer curso, porque depende muito do perfil da empresa, o tipo de tributação e etc. Sim. Você tem um processo, né, para seguir, um processo de desenvolvimento. Exatamente. Que é importante o profissional ter esse processo de desenvolvimento encadeado, faseado. É um Lego que você vai construindo. Né? Exatamente. Você vai construindo. Então, eu bato muito nessa tecla, né? E aí, falando nessa questão de mitigação de risco, porque eu preciso ter esses profissionais, senão eu vou mitigar risco como? Exato. Né? Eu sozinho, não tem como. Eu preciso de. Por isso que o mercado vai buscar exige desses profissionais. Você vem lá nas vagas, perfil hands-on. O que é o perfil hands-on? É um cara que tem ali a habilidade de fazer, tem a habilidade de executar e também de pensar fora da caixinha, ativo, proativo, né? Tá ali. Então, o perfil da área tributária e contábil, fiscal, o cara tem que ter, além da parte técnica, dominar todas essas habilidades aí, se de fato ele quer progredir na carreira. Né? Acredito que todos queiram, né? Alguns não. Acho que alguns não querem. Porque a gente tem disponibilizado tanto material de conhecimento gratuito, cara. Você aí disponibilizando os CPCs, a gente com o Tax News e vamos produzir muito conteúdo gratuito ainda. E a gente percebe que a adesão são sempre as mesmas pessoas. E essas mesmas pessoas é que estão na frente. Essas mesmas pessoas que vão se posicionar e já estão se posicionando na frente do mercado. Uhum. Porque se você avaliar, eu tenho 3 grupos de WhatsApp na Academia Fiscal. Tirando ali as pessoas que se repetem, talvez a gente totalize 600 pessoas. Quantas pessoas estão nessa live nos acompanhando? Agora 24. E foi uma divulgação em massa, né? Uhum. A Alessandra tá aí, mandou uma. Então você percebe que são sempre os mesmos profissionais. E esses caras estão ganhando com isso. Certamente chegarão nos resultados que eles almejam. Né? Muitos aí eu conheço a trajetória, até que você nos está ajudando muito. Segunda tem mais, hein? Eu conheço a trajetória deles, porque estavam com a gente muito tempo na Academia Fiscal, que saíram de posições de analistas, foram para especialistas, hoje são gerentes, coordenadores. Né? Então, não tem desculpa. Hoje o cara só não estuda, não se aperfeiçoa, porque não quer, de fato. Né? Aí o Showa também, sabe, gente? Uma coisa que é muito interessante aí que as pessoas entendam, né? Que é aquilo que a gente comentou, né? Eu acho que é muita questão de postura e de atitude. Eu acho que a nossa live, o assunto de hoje, ele foi muito relevante, principalmente porque essa coisa de mitigar risco e a nossa quinta ação lá do nosso fluxograma, que é identificação das causas, né? Ir na origem e resolver o negócio e treinar as pessoas. E o profissional colocar isso como meta. É aquilo, eu acho isso muito interessante. É você identificar o gap, resolver o gap, mas isso tem que ser meta. Isso tem que vir como meta. Aí é que vai a mentalidade de um processo de coaching ou de mentoria, não importa.
mas para poder resolver. E essa meta, ela tem que ser cascateada e tem que fazer parte de um todo. Olha, eu vou conferir, mas eu vou treinar esse cara na origem para poder resolver isso. Então, aquilo é muito mais da atitude. Porque, infelizmente, aquilo que eu falei, o pior mal é aquele no qual nos acostumamos. As pessoas se acostumam. Não, é assim mesmo, sempre foi assim. E se eu continuo, por exemplo, e não resolvo o problema do caso do PIS e COFINS, tá bom. A gente pega todas as notas, vê o que teve crédito de PIS e COFINS e não era para tomar, e vê o que era para tomar e não tomou, e continua lá acertando e não informa ninguém, e não resolve nada. Existe o risco? Não existe o risco. Por quê? Porque nós estamos resolvendo através de uma conciliação. Mas isso já tem que vir certo. Ou seja, nós estamos perdendo a nossa capacidade produtiva. Então é isso, é o pessoal fazer esse change, é mudar o mindset e começar a olhar as coisas de uma outra forma. Óbvio, como eu disse, hoje eu participo de um due diligence de algumas empresas, faz parte do negócio, e o pessoal que eu contrato para fazer esse tipo de trabalho, eles têm um robô. Então os caras vão cruzando tudo. E a gente sabe também que a tendência é essa. É essa, entendeu? Obrigado, pessoal que está comentando aí. A gente sempre procura fazer o melhor, passar para vocês, porque eu admiro vocês pela história de luta que vocês têm também, de garra. Então, os que estão aí é um grupo seleto de vencedores e querem continuar vencendo, né? Então, a gente vai continuar, não vai desistir, não. Como dizia Sócrates, né? Enquanto tiver um ouvindo o que eu tenho para falar, a gente vai continuar falando. Temos aí 30 segundos para se despedir aí, Santos. Próxima live é equipe de alta performance, hein? Essa aí vai ser top também. E aí a gente encerra aí os 5 pilares da parte de gestão. Pessoal, toda segunda-feira nós temos aí o Tex New. Obrigado. E todas as quartas nós temos aí as nossas lives